Tânia, para 12 de Shvat, a gente falou que Deus é o mesmo antes de criar o mundo, depois de criar o mundo, não muda nada nele. Por que não muda nada nele? Porque todos os mundos são como zero, mas literalmente perante ele. Por que todos os mundos são como zero perante Hashem? A explicação disso é porque o modo que Deus criou o mundo, os espirituais e inferiores, não faz diferença, foi do zero, do nada. Deus não pegou nenhuma matéria-prima, não existia nada para ele fazer os mundos. Do zero Deus criou o mundo e vitaliza os mundos, faz eles existir para não voltar a ser zero, porque se a base para criar o mundo era nada, então Deus tem que estar criando o tempo inteiro, que é o dito de Deus que está lá soprando, o dito de Deus está lá o tempo inteiro vitalizando os mundos. Vamos entender um exemplo da alma do ser humano. Quando a pessoa fala uma frase, uma coisinha, o que vale essa frase em relação à alma falante? Quanto é uma frase que a gente fala em relação ao meu poder de fala, minha alma falante? E isso que a fala é só vestimenta intermediária. Existe a vestimenta do pensamento, que é mais íntima, que é o Kor HaDibur, a poder da fala. Eu posso falar milhares de frases infinitamente. Agora, se a gente for comparar uma fala em relação à vestimenta mais interna, que é o pensamento. O que é uma fala que eu falei perante o meu pensamento? Que do pensamento que eu penso, o que eu vou falar, dali vai sair a fala, né? O pensamento é a vitalidade da fala, é o íntimo da fala. E agora vamos falar, se a gente comparar uma fala em relação à essência da alma, não em relação ao vestimento da fala ou ao vestimento do pensamento. Nesse ponto do Tânia, a essência da alma seriam as 10 forças, que as 10 forças, o intelecto e os sentimentos, eles são chamados de essência em relação aos vestimentos, pensamento e falação. Porque os vestimentos são muito fáceis de trocar. Eu estou pensando uma coisa, eu vou pensar em outra. Eu falei isso, agora estou falando outra coisa. Eu estou fazendo, eu vou deixar de fazer. Mas a razão e os sentimentos, como eu sinto, como eu olho, como eu vejo as coisas, demora muito mais para mexer. Eu teria que estudar muito, me estudar muito para mexer nisso. Então, às vezes, quando o Tânia chama a essência da alma, das forças da alma, mas existe a essência mesmo que não é nem as forças, é mais a essência ainda. Mas de qualquer jeito, se a gente pegar uma fala perante as 10 kohot, 10 forças que a alma tem, o que vale aquilo? Também não, é como zero. Que dessas forças da razão e dos sentimentos vem o pensamento. Se eu entendo de uma maneira e eu sinto de uma maneira, acaba que eu vou pensar naquilo, né? E depois aquilo ali vai chegar também na fala. Que a Machavá, o pensamento, também é chamado de letras. Por mais que o pensamento não são letras igual que eu estou falando, mas também já tem uma expressão, já tem alguma certa letra igual a fala, só que são letras mais espirituais, mais delicadas do que a fala. Mas de qualquer jeito, a razão é a luz. Não são letras, não é específico, é o jeito que eu olho, o jeito que eu entendo. Como eu expresso isso no meu pensamento, já tem letras. De qualquer jeito, o que o Tânia quer falar com isso tudo? Que uma falazinha perante a força da fala é como zero. Uma falazinha perante a força do pensamento é como zero mais ainda. Uma falazinha perante a essência da alma é mais ainda. Então, Deus usou uma frasezinha para criar o mundo. Então, todo mundo é como zero perante ele.